Alô! Olá! Olá, marido! Os Lúcios do Além novamente. Fala comigo, Para marido. falar de um assunto que quase não falamos nunca. Filmes. Nossa, isso tá ficando recorrente, hein? Recorrente. Talvez porque tenham muitos, quem sabe? Talvez. Seja esse é um bom motivo. Talvez Concordo. porque a seleção que a gente faça seja Seja bacana. muito diferente, pois com é. certeza. Então tá. E o que nós vamos falar de filmes, É verdade. obviamente, mas não filmes... filmes que têm uma característica específica. São filmes que são necessários. Eles precisam ser vistos pelo menos uma vez. Eles são meio desconfortáveis. Desconfortáveis. Acabei de lembrar de outro, que se der tempo a gente fala. Então tá bom. Tá? Nós vamos começar falando sobre um que as pessoas não conhecem, normalmente. Mas não conhece talvez porque seja tão desconfortável expor essa realidade que acho que as pessoas temem. Nós vamos começar pelo número 3. Ah, vai? Eu pensei que ia começar logo pelo número 1. Não, pelo número 3. Número 1. Então tá bom, Vou começamos. colocar uma ordem cronológica aí. Tá bom, pode Tá? ser também. Mas ele é desconfortável e as pessoas não conhecem. Claro. O filme... Mesmo tendo um super elenco. Claro, que ele Grande elenco. Kenneth Branagh. O Stanley Tucci, Stanley Tucci, que tá maravilhoso. que tá maravilhoso. Gente, é muito, muito bom esse filme. Que é o filme A Conspiração. Que trata... Da Conferência de Vance. Da reunião de Vance. Da reunião de Vance. Sim. Para quem não sabe, a reunião de Vance foi uma reunião onde o Alto Comissariado do Partido Nazista se reúne para decidir o que vão fazer com os judeus. Sim. Isto é pré-campos de concentração, Exato. Eles estavam fornos, começando câmaras de a gás. imaginar como seria lidar com um extermínio em massa. E eles passam... Gente, É uma visão incrível. administrativa logística. do Holocausto. Exatamente. Logística. Como é que o ser humano pode descer tanto para olhar outros seres humanos do ponto de vista de que estes são incômodos, vamos exterminá-los? Exatamente. E eles tentam estruturar isso de uma forma indizível. Como é que a gente sabe que essa conferência aconteceu? Eles querem produtividade total. Não, eles queriam Entendeu? 10 mil mortes por dia, 20 mil mortes por dia. Acreditem se quiser, eles fizeram reunião com todos os gerentes administrativos do Partido Nazista em vários locais. E eles, pura e simplesmente, foram dando ideias de como eliminar as pessoas. Exatamente. A reunião deveria ser secreta. Deveria ser uma reunião onde você nunca aconteceu. Nunca acontecia, as pessoas não tomariam conhecimento. Mas porque... o Führer disse que não faria nada disso. E era mentira. E ele continuará dizendo. Exatamente. Diz o sujeito lá, né? Exato. Ótimo essa cena. Eles Ótimo. montaram toda uma estrutura legal para tirar o E direito dos ele judeus. continuará negando. Eles montaram toda uma estrutura para ir asfixiando a vida das pessoas, isolando e deportando. E depois exterminando. É um filme econômico, vamos colocar assim, porque são dois cenários, é uma casa, algumas externas, é uma sala, basicamente. É um filme muito econômico e ele tem esse tom claustrofóbico, que é para... Né? É no meio do inverno. Não, você não fechado. acredita nem os oficiais que nem estavam lá. Nem os oficiais estão acreditando. Conseguem acreditar no que estão ouvindo. O que está sendo proposto. É um grande filme, um senhor elenco e felizmente... O Kenneth Branagh faz o papel de um dos sujeitos mais atrozes que a raça humana já produziu. Exatamente. Que foi Heydrich, que seria o segundo na sucessão de Adolf escalão, Hitler. Do escalão. E que, graças a Deus, Deus em sua sabedoria, num atentado, retirou-o porque ele morreu por uma infecção. Não foi nem do ferimento em si, foi a infecção causada pelo ferimento. Agradecemos às bactérias porque um monstro foi retirado da Terra por conta disso. Ele é um monstro. Realmente. E a reunião, depois de terem estruturado toda a forma de você dizimar toda a população judaica da Europa, ciganos, homossexuais, negros, todas as pessoas inconformistas
inconvenientes. Eles terminaram a reunião, cada um recebeu sua ordem e eles deram ordens para queimar todas as atas da reunião. Sim. E um funcionário muito diligente do Partido Nazista arquivou uma delas, ou seja, com a fala de todas as pessoas que estiveram presentes naquela porque reunião. era com estenografia, né? Então estava tudo registrado. Ninguém acreditaria que aquilo aconteceu não fosse essa cópia. E eles deram a fala de cada uma das pessoas que esteve naquela mesa dialogando sobre extermínio. E deram um ator. Os atores são excepcionais. É um filme que você termina e dói no estômago, você percebe, mas eu sou da raça humana, igual a essa gente. Como é que essa gente conseguiu descer a este nível? É a mesma espécie. Mas você tendo um psicopata gerenciando aquela mesa, há de se entender que como é que se permitiu algo assim. Exatamente. Grande filme. Incômodo, doído, sofrido, mas tem que ser visto, mas tá, tem gente? que ser visto pelo menos uma vez para você visto. Nunca mais deixar acontecer isso, matar uma população de fome, matar uma população, isolar as pessoas. Isso é importante ser visto. É um alerta. Ok, é um alerta. Partimos desse para um outro que foi um grande filme, de uma ousadia, porque é um filme PB, ou seja, feito em preto e branco, gravado, com Steven Spielberg pode se dar o luxo que ganhou vários Oscars, tá aí o Oscar para lembrar-nos disso, que é A Lista de Schindler. Sim. É a história com de Oscar. O magnífico Liam Neeson, que está sensacional. E o psicopata lá louco também do nazista, que mais tarde... Eu não lembro o nome do ator, mas que mais tarde fez... Fez quem? Fez Voldemort. Não, apenas isso. Pois é, gente, muito bom isso. A Lista de Schindler é um filme que eu falo assim, todo mundo tem que ver. Meu filho, eu fui assistir com o Lúcio primeiro, e aí na época nós levamos Pedro para assistir conosco, nosso mais velho. Falei, você tá na idade de ver isso. Precisa ver isso. Porque são cenas, ele conseguiu dar uma realidade, um tom de realidade no filme que é angustiante. Diz Spielberg que tinha que se recuperar depois de cada dia de filmagem. Eu imagino. Porque o emocional ia lá embaixo por estar filmando uma coisa que... Eles filmaram em loco, né? Em loco, filmaram no lugar mesmo. Mas é um tributo que os mortos necessitam, porque na prática alguém tinha que tomar ciência disso para não permitir novamente acontecer. Seja o que os alemães fizeram, seja o que os russos fizeram, seja o que fazem na África hoje em dia, é o filme para ser visto. Sim, exatamente. E é um filme que eu gosto muito porque a realidade faz com que o personagem principal, Schindler, que era um camarada que queria se dar bem ganancioso na guerra. Estou aqui para me dar bem, entendeu? Eu sou alemão, né, raça pura, aspas, e vou me dar bem nesta guerra. Essa era a intenção dele. Guerras são boas para os negócios, é não como isso? o Schindler pensaria. Exatamente. Ele começa o filme assim, e o desenrolar do filme e aí a humanidade, e as realidades sobe... atrozes que ele vai vivenciando vão trazendo à tona desse sujeito uma humanidade que nem ele considerava, nem ele sabia que tinha. E ele então passa do algoz, do amigo do algoz para aquele que protege. Exatamente. É um grande filme. São 3 horas e tanto, é um filme longo, em preto e branco, com atores brilhantes. O cenário é o próprio, eles filmaram lá em Auschwitz. Em Auschwitz, se eu não me engano, exatamente. Isso. E é terrível. Então ele precisa ser visto para que não se repita. A gente precisa ter consciência de algumas coisas dolorosas. Até porque a manipulação é feita para isso. A manipulação existe. Quando eu vejo alguém elogiando, né, ou aplaudindo os grandes ditadores que mataram milhões de pessoas na Rússia, na Alemanha, Stalin. Hitler. Pois é. Ditador é ditador, por favor. Viu? Pois é, tudo igual, gente. Meu pai padeceu com Mussolini, padeceu com Hitler. Não é? Sei bem como é isso. Meu pai é italiano, então você já viu, né? Pois é, exatamente. E tem uma fantasia da guerra. De que é glamurosa. É muito diferente do cheiro da guerra, como eu imagino e suponho. Bom, A Lista de Schindler precisa ser visto.
ok? Saímos dali e vamos, porque são 3 verídicos, né? Tá certo? E depois a gente vai fechar com um que é uma ficção, ok? Sim. Mas então, desse, nós vamos passar para um questionamento. Numa sala de aula, nos Estados Unidos, na década de 70, um professor dando aula de história, contando que sobre isso aconteceu. A Segunda Guerra, contando justamente esses fatos, e conta que, na verdade, a maior parte dos alemães não era nazista. 90% dos alemães não era nazista, só 10%. Exatamente. E um estudante pergunta, mas como é que 10% concordaram? Como é que 10% levaram adiante tudo isso e o resto do povo concordou simplesmente? Não é isso? E ele decide fazer uma experiência. Pois. A experiência terrível, essa história é verdadeira, aconteceu. Ele simplesmente mostra que você dando instruções simples, diretas, para você aprender melhor, manipuladoras, ele manipula os estudantes e o resultado é que ele cria uma turma de nazistas. Exatamente. Segundo o relato das pessoas que estiveram naquela turma, em 3 dias, eles já tinham entrado no espírito da coisa, em 4 ou 5 dias já estavam batendo em todos os outros que divergiam, eram diferentes, agrediam todos os que divergiam. Exatamente. E já se consideravam a turma superior em relação a todo mundo. E foi um trauma para tirar estas pessoas dessa situação. Esse filme chama-se A Onda, que nós assistimos Nossa, gente, na sessão da tarde. Passava isso na Globo. sessão da tarde. Você lembra disso? Quando a Globo era a Globo, né? Tinha quando cabeça, ainda tinha a cabeça. Tinha Roberto Marinho, né? É verdade. E assisti na sessão da tarde A Onda, fiquei... e esse é um filme que chocada. vocês são capazes de ver hoje em dia no YouTube. Existem cópias no YouTube já legendadas. E foi feita Fizeram uma segunda versão que realmente não chega aos pés do original, porque o primeiro é um telefilme, tem menos de 1 hora. Sim, o outro é alemão? Não, o outro é alemão. Sim. Não percam tempo assistindo o segundo... A versão. O segundo filme, né? De A Onda, porque realmente não chega aos pés do original. No YouTube você pode ver tanto o filme, a dramatização que fizeram, quanto os depoimentos das pessoas que passaram por isso. E aí, assim, então nós temos a onda original americana, nós temos a onda alemã, e nós temos um documentário que foi feito... depoimento dos que passaram por isso. Da turma, dos alunos que vivenciaram essa experiência e o trauma que provocou nos Estados Unidos. Exatamente. Hoje é proibido fazer esta experiência. O governo americano foi muito específico. Ninguém pode tentar novamente. Porque é muito fácil, gente. É fácil demais. É muito fácil manipular a cabeça das pessoas. É chegar e falar... Determinados partidos políticos fazem isso com as pessoas usando o mesmo mecanismo. É chegar e falar, nossa, mas você é especial. Como que você não sabe, não percebe que você é especial? Não, você merece que as pessoas te tratem desta ou daquela forma, porque você é superior. Nossa, eu sou superior. E o camarada vai entrando no espírito. Eu sou melhor que os outros. E agora você quando você sentar na carteira, você sente com as costas eretas, você penteia o seu cabelo e você vai estar cada vez mais quando você quiser falar, disso. Erga a sua mão, e aí, com instruções simples, ele vai construindo uma forma de proceder que não admite toda arrepiada, cara. Toda arrepiada. Não, mas é um grande filme. Devia ser dado em todas as salas de aula para ninguém mais cair. Para ser questionado. Exatamente, para ninguém cair nessa esparrela. Muito bem. Então, estamos falando tudo a mesma coisa, vocês estão notando, né? Que tem um gancho aí, né? O último é uma ficção científica, um e se? É uma ficção sociológica, vamos dizer assim. É verdade. E se os nazistas tivessem ganho a guerra? E se os Estados Unidos não tivessem entrado na guerra? Como aliado para combater dos ingleses. E os alemães tivessem tomado toda a Europa. Toda a Europa. E aí você tem o ator que é maravilhoso. Rutger Hauer, que fez o androide em Blade Runner, fazendo o papel de um oficial nazista numa Alemanha de 1950, se preparando
para uma Olimpíada onde eles estão abrindo as suas fronteiras para os americanos. Eles vão, enfim, fazer um acordo com os Estados Unidos. Que eles querem apoio contra os russos. Contra os russos, exatamente. E para isso eles têm que esconder o que eles fizeram na guerra. Exatamente. Sabe aquele holocausto lá da reunião de Wannsee? Pois é, ninguém ficou sabendo. Porque nós só sabemos disso hoje que eles perderam a guerra. Exatamente. Mas e se eles tivessem ganho a guerra? Vocês acham que seria nem os alemães mostrado? Saberiam. Nem o próprio povo alemão saberia. Entendeu? Eles também Filho feio não tem pai. Eles foram enganados também. Então o filme é uma... É o trabalho de uma jornalista tentando tornar claro o que aconteceu. É desse policial nazista que, no fim das contas, fica horrorizado com o que ele descobre que os alemães fizeram na e guerra. todo o processo de acobertamento. Exato. O nome do filme é Fatherland. A Terra do Pai. A Terra do Fatherland. Então é um filme imperdível para quem nunca viu. Realmente não tem como deixar. E o trabalho do Ruth Hauer está fantástico. A que faz a repórter em Harry Potter. Que faz a Rita Skeeter. Isso. É a repórter que lá tenta também descobrir mocinha, verdade. o segredo. Exatamente. Verdade. Mas grande filme. E ele é o lobo em... O Feitiço de Áquila. O Áquila. Feitiço de Áquila, exatamente. Nossa, que coisa boa. Com Michelle Pfeiffer também, maravilhoso. Exatamente. Faz um trabalho fantástico. Ele é um grande ator. Então olha 4 dicas imperdíveis. Imperdíveis. São filmes que são assim, não são filmes para você sair alegrinho. Não é o filme fácil. Não é isso. Mas é um filme para você refletir. É um filme são filmes necessários. 4 filmes necessários. Sim. Tá A bom? Conspiração, A Conspiração, A Lista de Schindler, A Onda e Fatherland. Okay? Grande seleção, marido. Gostei. Nós somos bons, né? Você acha que nós somos bons? Então dá um like pra gente. Dê um like pra gente, comente. Ok. E fale de outros filmes. Inscreva-se no canal e sugira filmes que nós não conhecemos. Pois é, já viram esses? Não? Vejam. Bom demais. Bom demais. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Laura. Tchau, Laura. Tchau, gente. Obrigado a vocês pela audiência.